Olá, meus amigos, boa noite. Está começando o programa Tribuna On, realizado pelo portal Tribuna do Recôncavo, a notícia com credibilidade. Saudando você que está em casa, no carro, no trabalho, onde quer que esteja, acompanhando o programa Tribuna On. Muito obrigado pela audiência e participação. Fique à vontade para interagir, para participar, para fazer a sua pergunta. O Tribuna On de hoje vai conversar com a professora Regina Marques, psicanalista, pós-doutora em psicologia, professora da UFRB em Santo Antônio de Jesus e escritora, autora do livro Psicanálise Infantil e Racismo, Saúde Mental nas Relações Étnicas. Professora Regina, satisfação tê-la com a gente na noite de hoje. Boa noite. Boa noite, Hélio. Boa noite, ouvintes, pessoas que gostam, né, do programa. É um prazer estar com vocês essa noite. Professora Regina, como eu falei em sua apresentação, a senhora é autor do livro Psicanálise Infantil e Racismo, Saúde Mental nas Relações Étnicas. Antes de falar do livro, conta pra gente como surgiu seu interesse pela psicanálise. Então, eu já gostava, né, quando a gente estuda a psicologia, tem as abordagens, né? Então, desde sempre eu já gostava da psicanálise. Mas o interesse ele ficou maior porque quando eu me formei, o meu primeiro trabalho, eu fui trabalhar em 1994 no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, Dr. Franco da Rocha, em São Paulo. E aí nós estávamos numa época, eu digo nós, o Brasil, nós estávamos numa época em que nós já tínhamos aprovado a Constituição de 1988, que faz toda uma mudança nas formas de atendimento, né, em saúde, é o surgimento do SUS, do Sistema Único de Saúde, e no hospital psiquiátrico a gente começava a tentar organizar uma maneira de tirar aquele aspecto asilar, né, dos hospitais psiquiátricos, a questão manicomial. Então, era uma luta manicomial para pensarmos uma forma de tratamento em saúde mental mais digna e adequada para os seres humanos, né? Não umas prisões, as questões voltadas para humilhação, para falta de dignidade, né? E tratamentos com choques elétricos, uma verdadeira prisão. Então eu comecei esse trabalho e aí as únicas ferramentas que eu observei mais viáveis para conversar, para compreender os problemas graves de saúde mental, foi a base psicanalítica, que permitia que eu compreendesse um pouco as falas das pessoas que ali estavam, as problemáticas mais profundas das vivências das pessoas. Então, eu fui procurar estudar, fui fazer a minha especialização em psicoterapia psicanalítica, justamente para poder ter uma ferramenta de trabalho que me sustentasse na compreensão dos pacientes do Hospital Psiquiátrico do Juqueri. E aí foi embora. Estamos conversando ao vivo, direto de Santo Antônio de Jesus, com a professora doutora Regina Marques, psicanalista, pós-doutora em psicologia, professora da UFRB em Santo Antônio de Jesus e escritora, que ainda hoje vai falar sobre o 4º Congresso Internacional NEPINS UFRB, que vai ser realizado entre os dias 25 e 27 de maio. Daqui a pouco detalhes sobre esse evento que vai acontecer na UFRB de Santo Antônio de Jesus. Professora Regina, como é o livro Psicanálise Infantil e Racismo, Saúde Mental nas Relações Étnicas? Então, Elia, super assim, é um livro muito interessante, assim, eu preciso falar isso, não é assim um convencimento, não é um orgulho, aquela pessoa que já se sente a tal, né? Mas eu digo isso porque eu tenho várias publicações, mas ela é especialíssima. E por que ela é especialíssima? Porque tanto tem esse fato da pergunta que você acabou de fazer,
que tem a ver com o meu ingresso profissional, né, na minha profissão, lá no hospital psiquiátrico, onde eu fui encontrar pessoas que estavam assim na casa dos seus 60, 70, quase 80 anos, e que tinham entrado no hospital por volta dos 12 anos de idade, e não tinham mais vínculos com seus familiares, as famílias desaparecidas, e já eram mulheres idosas. Então, você vai observando nas falas e nos relatos delas o quanto que a infância ela deixa marcas muito importantes na vida das pessoas, e que a infância ela tem um aspecto fundamental na decisão daquilo que a pessoa pode vir a ser em termos de fortaleza emocional. Então, do 0 aos 6 anos, a criança ela está em formação, né? Mas principalmente do 0 aos 2 anos, são até os 3, mas eu diria, né, do 0 aos 2, é a base da saúde mental. Então, quando uma pessoa sofre algum trauma nessa tenra idade, né, nessa relação primordial, inicial do ser humano com o mundo, com a família, com os pais, né, os primeiros agentes de socialização e trocas afetivas, então esse indivíduo ele já vem com uma estrutura um pouco vulnerável para poder fazer o enfrentamento. Perdemos o contato com a professora Regina, que deve estar daqui a pouco refazendo esse contato para darmos continuidade a esse bate-papo importante sobre o seu campo de pesquisa voltado para o combate ao racismo dentro da linha psicanalítica. Vamos voltar a falar com a doutora Regina Marques. Pois não, professora, pode continuar o seu Então, raciocínio. e aí é esse enfrentamento do mundo que nessa faixa etária, do 0 aos 2 anos, que a gente vai ter essa sustentação. Então, por exemplo, tem uma psicanalista, que ela é a primeira psicanalista de crianças, foi a Melanie Klein. Então, os estudos sobre psicanálise infantil, eles nascem com Anna Freud, que é a filha do Freud, mas numa vertente muito mais pedagógica, muito mais alinhada às questões educacionais, e a Melanie Klein, que é contemporânea ao Freud e que é contemporânea à própria Anna Freud, e aí ela vai desenvolver muito essa dimensão de perceber o quanto que os traumas infantis eles vão ser a estrutura emocional do sujeito, né? Não os traumas, mas as vivências infantis, elas vão dar a sustentação para a vida emocional do ser humano, né? Então, um texto muito importante da Melanie Klein, que seria um resumo da obra dela, é Nosso Mundo Adulto e Suas Raízes na Infância. Então, esse livro que eu escrevo, eu tenho um carinho especial, porque como eu estava, né, lá no Juqueri, eu fui buscar a psicanálise para trazer essas compreensões sobre a Bilu, que era uma senhora de mais de 70 anos e que tinha sido interna, né, foi internada no hospital psiquiátrico aos 12 anos de idade. Então, uma senhora negra, e que ela, assim, depois a família se perdeu, mas ela foi internada porque, assim, ela estava na rua, ela começou a gritar, coisa assim meio que de adolescente, que faz bagunça na rua, e aí mandaram ela para o hospital e depois de lá nunca mais saiu. Então, observando a vivência dessas pessoas, e eu fui vendo o quanto que elas eram martirizadas socialmente, né? Estavam no hospital psiquiátrico, tinham realmente algumas questões que eram do ponto de vista de um adoecimento mental vinculado a questões orgânicas, né, a processos psiquiátricos, mas também muitos agravados, muitos agravantes
por conta da condição social e por conta da condição econômica e por conta da condição étnico-racial. Então, esse carinho por esse livro, ele é muito grande porque ele norteou toda a minha formação na pós-graduação, né, quando eu fui para trabalhar, e norteou toda a minha vida intelectual. Então, tudo que eu escrevo hoje, os artigos de pesquisa, as pesquisas que eu realizo, os livros que eu tenho publicado na academia, eles vêm dessa base de estudos que eu realizei. Esse livro, ele é fruto da minha dissertação de mestrado, que ela foi defendida em 2003. Vejam, em 2003. Então, em 2013, 10 anos depois, ele foi aprovado pela Fundação Biblioteca Nacional e o Ministério da Cultura do Brasil como uma das obras importantes para o conhecimento da população brasileira e das publicações de autores que falam de relações étnico-raciais. Foi premiado em 2013. Mas a editora que estava concorrendo a esse prêmio, embora eu tenha ganho esse prêmio, a editora ela não pôde publicar porque ela estava com uma pendência financeira, né, no imposto de renda, lá na Fazenda do Brasil, né? E o imposto que a gente vai ter que pagar agora aí nesse mês. Então, como eu estava com essa pendência, a editora que concorreu ao prêmio com o meu livro, com a minha obra, eu ganhei o prêmio como autora, mas o Ministério da Cultura e a Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, que é um órgão público nacional, não publicaram o livro, porque a editora estava com pendências. Isso em 2013. Então, a dissertação nasce ela termina em 2003, que é o ano da Lei 10.639, que vai falar da obrigatoriedade das crianças afro-brasileiras, da população infantil, na escola, a população negra ser colocada como importante nos livros didáticos, nas aulas. Então, meu texto ele sai na época de 2000 a 2003, que é o tempo do meu mestrado. Ele é premiado depois de 2013, ele é premiado e não é publicado, porque a gente não consegue publicar, porque as editoras elas vão dizer assim, esse tema não interessa a psicologia, esse tema não interessa a psicanálise, mas esse tema os psicólogos não se interessam, porque isso é muito específico, não é uma coisa que interessa a todo mundo, né? Então as editoras não queriam publicar, e quando ele ganhou o prêmio, teve um problema financeiro, então por isso o carinho desse livro, e esse livro vai dizer agora em 2023, quer dizer, 20 anos, e ele é atual. Né? Veja que lá em 2000 eu estava fazendo a defesa do mestrado, e passaram-se 20 anos, ele é atualíssimo, né? Quer dizer, precisou esperar 20 anos para as pessoas perceberem que esse tema era um tema de interesse para a vida do brasileiro, para a vida das pessoas negras, das pessoas também não negras, né? Porque acho que a questão do racismo, a gente viu agora o Vini Júnior, né, lá na Espanha. Então a gente vê que isso é uma questão que está no mundo, né, e que interessa a todo mundo. O combate, a gente precisa pensar numa vida melhor para todas as pessoas, não só para os negros, né, mas nós somos todos iguais. Então esse livro eu falo muito de um estudo sobre as crianças, sobre as bases de fortaleza emocional em crianças negras. Coloco o campo que eu vou estudar, é o campo da escola, o campo como as professoras agem, né, com as crianças dentro do ambiente escolar. Faço uma pesquisa de campo psicanalítica, vou até as escolas, observo, converso com as professoras, faço entrevistas com os pais, entrevistas com as avós, entrevistas com as mães, com a equipe da escola, com os pedagogos, com as diretoras,
com o professor de educação física, observo as crianças dentro do ambiente escolar, né? Vou também fazer entrevistas com as avós. Então, as avós muitas vezes vão dizer as histórias delas infantis e como elas observam o desenvolvimento dos netos e como elas se tornam protagonistas, no caso, as mulheres negras, as avós negras, como que elas se tornam protagonistas na defesa do bem-estar do neto, para que o neto ou a neta não passem pelos mesmos problemas de discriminação e preconceito que elas lá no passado passaram, né? Então, o livro Psicanálise Infantil e Racismo, Saúde Mental nas Relações Étnico-Raciais, a gente vai falar muito, eu escrevo muito, dessa relação das professoras com as crianças, das mães com as crianças, dos pais com as crianças, da vizinhança com as crianças, o quanto que a vizinhança é importante para o fortalecimento da identidade da criança negra. Os vizinhos, eles são pessoas importantes porque eles vão trazer aquela condição da criança sentir-se amada pelo contexto, não é? E não é só a família. Então as pessoas falam assim: ah, mas o que vem é da família, a pessoa tem que se apoiar na família. É verdade, isso é tudo, família é tudo. Mas as crianças brasileiras, porque a gente tem uma população que vem de uma etnia, de uma cultura que ela é indígena, que ela é negra e que ela é branca, mas esses elementos indígenas e negros, eles são prevalentes porque a população ela é majoritariamente indígena e negra. Quando eu falo indígena, porque a gente tem a questão também de que houve um apagamento muito grande da população indígena no Brasil. Então, a gente não costuma pensar somos indígenas. Então, por exemplo, as pessoas me veem com esse cabelo aqui, não é? Ele é um cabelo crespo, mas eu posso fazer uma escova no meu cabelo e ele fica liso. Ele fica liso com a escova. Então, às vezes, até o povo do movimento negro fala assim: ah, ela nega a identidade negra dela porque ela fica com o cabelo alisado, porque ela faz uma escova. Mas, na verdade, o meu cabelo, se eu fizer uma escova, ele fica liso com a escova, porque eu tenho uma descendência também indígena, não é? Então, as mulheres brasileiras, elas têm também aquela tonalidade de pele que muitas vezes é mais clara, às vezes é mais escura, é uma pessoa negra mais retinta, ou é uma pessoa negra mais clara, às vezes é um cabelo mais liso, às vezes é um cabelo mais crespo. Então, essas variações do nosso tipo estético tem muito a ver com as nossas miscigenações indígenas e negras, né? A gente tem o caboclo aí do 2 de julho, então a gente sabe o quanto que esse caboclo aqui na Bahia, ele tem essa representação que é negra, que é indígena, não é? Então, o livro, ele fala dessa importância dessa nossa cultura para as crianças pequenas, porque é uma salvaguarda da emocionalidade das crianças. Porque a nossa cultura, ela é uma cultura de acolhimento, a cultura indígena é uma cultura da partilha, é uma cultura da solidariedade, é uma cultura da preservação, tanto da preservação ambiental, mas da preservação dos laços, né? Da preservação do bem-estar. Aquilo que é para mim é para todos. O que é bom para mim é bom para todos. O que é ruim para mim, eu não quero para ninguém, né? Isso são princípios de valores civilizatórios indígenas, mas também negros, não é? Porque quando a gente pensa a questão da roda, a questão de como a população negra cuidou da terra, praticou a agricultura, plantou, colheu, e também tem a questão do cuidado com a vida, né? De limpar, né? As populações negras africanas, elas vieram para cuidar da terra, mas elas já tinham uma tecnologia, porque elas não vieram para cuidar da terra porque eles eram inferiores, muito pelo contrário, eles foram buscar
a mão de obra qualificada para arar a terra, que sabia fazer o cultivo, né? Então, que a gente vai ler lá no Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, e mesmo que nós não precisássemos ler o Gilberto Freire, tem estudos a professora Silvia Serban, jornalista, inclusive, que esteve aqui no Brasil em 2014, na primeira edição do Congresso Internacional Territorialidade e Saúde, aqui da UFRB, a professora Silvia Serban, ela escreve um livro que era Rainhas Negras da Diáspora Africana e Heroínas da Diáspora Africana. E nesse livro ela faz uma pesquisa e vai falar sobre por que os portugueses resolveram invadir a África e escravizar os africanos, porque a África e os portugueses, eles tinham relações diplomáticas, não eram relações de guerra, eram relações diplomáticas. Porém, os africanos, eles tinham uma capacidade de desenvolvimento da agricultura, de desenvolvimento da irrigação, de desenvolvimento da escoação dos alimentos, do escoamento dos alimentos pelos rios, e a agricultura, o pomar, as frutas, as verduras, a pecuária, a avicultura e também o escoamento, e tinham jazidas muito grandes de diamantes e ouro no território do Congo. Na época era o território do Congo, mas que hoje geograficamente é considerado Luanda. Então, os portugueses pensaram, puxa, como eles sabem de tudo isso? Eles sabem muito, isso vai ser muito bom para nós, né? E aí cortaram-se as relações diplomáticas, mas mesmo assim a rainha Nzinga, ela manteve relações diplomáticas a fim de garantir a preservação do reino do Congo. E, então, assim, mas isso, o livro, ele vai trazendo mais a vida dos brasileiros, nessa questão da igualdade, do modo como as mães tratam seus filhos, do modo como as avós tratam as crianças, do modo como os pais são importantes na criação dos filhos, para o fortalecimento de uma identidade que valorize a igualdade, que valorize o respeito, e como a escola precisa ser protagonista dessa civilização de valores que são do povo brasileiro, não é? Então, a gente falar em saúde mental nas relações étnicas e raciais não é apenas falar da população negra, mas é falar de toda uma história do Brasil que faz com que nós nos lembremos de que somos negros, de que somos indígenas, que temos também a presença do elemento branco, que traz também conteúdos de valorização de uma cultura que não é, que é hegemônica no mundo, né? Hegemônica no sentido de que ela tem o poder, né, nos livros, né, na academia. Eu que sou professora, estou aqui no curso de psicologia, então a gente percebe que as pessoas gostam de literaturas que não tem muito a ver com a gente, né, e acham que isso é muito importante, tanto é que o livro está aí, 20 anos, ele já foi premiado, há 10 anos ele foi premiado, há 10 anos atrás ele já existia, e as pessoas, de repente, não queriam saber de publicar, né? Então, é toda uma luta, né? Veja como é uma luta da minha parte, né? Então, eu não desisti, eu fui indo. Então, esse carinho muito grande pelo que traz o livro. Então, o livro traz capítulos falando sobre determinadas crianças, né? Eu falo sobre Ilana, sobre... Aí eu dou nomes assim... como se diz, que não são os nomes reais, fictícios, né? Então, fictícios. Fictícios, eu dou nomes fictícios porque é verdade, tudo que está ali no livro é verdade porque foi uma pesquisa que eu fiz com pessoas reais, né? Então, eu uso nomes fictícios, então tem um capítulo sobre Ilana, é uma menina negra mestiça e as vivências na escola com a sua avó, como que ela vivia na escola, como que a escola compreendia os temores
da Ilana, uma menina pequenininha, uma menina de 2 anos, né? Como ela se relacionava com os funcionários da escola, era uma menina que não gostava da escola, que gritava, que não gostava da escola, mas de repente tinha um funcionário, isso na cidade de São Paulo, tinha um funcionário que era negro. E só quando ela via esse funcionário negro que ela se acalmava. E as pessoas não entendiam, porque ela era uma menina clara, de olhos verdes, de cabelo cacheados, mas com uma tonalidade meio loira. Então, e era uma escola privada, não é? Então, não era uma escola pública. Então, as pessoas não sabiam por que ela ficava tão irritada na escola. E aí a gente foi entrando, eu fui fazendo entrevistas, né, com a professora, observando o comportamento da criança na escola, depois, posteriormente, convidando a avó e a mãe para virem à escola conversar com a psicóloga, que era eu. Então, eu fui observando que tinha toda uma relação de identidade e pertencimento a um núcleo familiar e de vizinhança que era dessa circunstância social dela, né? Que ela era uma menina de pele clara, de cabelos que poderiam passar por cabelos encaracolados loiros, olhos verdes, mas ela tinha toda uma genealogia negra no contexto da vida dela. E que naquele espaço social de uma escola privada, de uma escola mais elitizada, ela se sentia desconfortável, as formas de tratamento ela não se sentia muito próxima. Então, tem a história de Lana, tem a história do Bob pai e do Bob filho, que fala de uma criança que também era de pele branca, e aí a mãe dele era mais escura, e aí ele dizia que ele era adotado, né, porque ele não queria ser filho de uma mulher negra, né, tinha pele clara, então ele queria se disfarçar nessa questão. Contém a história de um outro rapazinho, que eu vou falar Bambam, e que é muito interessante, porque esse menino ele era branco, de olhos verdes, cabelo liso, não é? A mãe também, pele branca, olhos claros, aparentemente loira, cabelos lisos, o pai também, inclusive pensando agora no Vini Júnior, né? O pai era descendente de espanhóis, então esse é um caso muito interessante, porque o Bambam, ele era uma criança que veio para o consultório de psicanálise, né, de psicologia, com uma queixa. A queixa era a seguinte: olha, ele precisava primeiro de fonoaudióloga, porque ele não sabia falar, ele tinha problema de gagueira e ele não falava. Então, primeiro a escola mandou a mãe levar no fono. Aí levou na fono, a fono falou assim: realmente ele tem problemas de gagueira, ele não consegue falar. Mas o caso dele é uma psicóloga, que eu quero uma avaliação de uma psicóloga para saber qual é o problema dele, se ele tem algum problema emocional, porque para mim ele é gago mesmo e a gente vai ter que fazer um tratamento. Mas vamos tirar essa dúvida, procura um psicólogo. E aí ele veio para mim. Bem, na primeira sessão, o Bambam, simplesmente eu converso com os pais, aí os pais vão embora, que a primeira sessão sempre a gente trabalha primeiro com os pais, aí nessa segunda sessão, aí eu já veio o Bambam, e o menino, quando me vê, entra na sala e começa a conversar sem nenhuma gagueira. E eu fico pensando, nossa, o que será que significa essa queixa da fonoaudióloga, da mãe, do pai? E aí eu vou pensar, né? Bom, eu não posso falar para eles que o Bambam não gaguejou comigo, não é? E aí eu começo um trabalho, né, com o Bambam, fazendo ludoterapia, enfim, tem várias passagens lá no livro sobre o Bambam, não vou falar, não vou dar spoiler, mas o resultado é que, a despeito da cor dos pais, do cabelo liso da mãe e do pai, da pele branca, dos olhos claros, o fato é que o Bambam, a mãe do Bambam, ela tinha uma origem negra, não é? Então, o menino, ele era gago, aí precisa ler, né? Porque tem muito a ver com algumas questões étnico-raciais, de como ele se sentia no núcleo familiar, que apagou completamente
a historicidade negra da família, e aí o menino se tornou gago. Mas comigo, que era, assim, aleatoriamente, né, uma psicóloga negra, ele conseguia falar sem gaguejar. Imagine isso, não é? Perfeito. Então, a gente precisa, esse livro, ele traz vários relatos, assim, de crianças que estão dentro dessa linha, né, da questão do racismo, porque o racismo não é aquela coisa assim, chamou de macaco, chamou de preto, preto alguma coisa, né? Então, ele é isso sim, mas ele também tem outras questões que são menos visíveis do ponto de vista do sentimento das pessoas. E as crianças, do 0 aos 2 anos, dos 2 aos 6 anos, elas estão fazendo uma leitura do mundo. E essa leitura é que vai dar a estrutura emocional do ser humano. Então, quando uma pessoa adoece gravemente do ponto de vista da saúde mental, é porque esse período do 0 aos 2, que é o estrutural, e depois dos 2 aos 6 já está mais fortinho, essa criança teve uma condição de acolhimento precária, né? E quando a gente pensa uma sociedade que nega o direito de amar aquele que é diferente, aquele que não é o desejado, então esse ser humano ele sente de uma maneira muito forte, né? Então veja, a criança ela é um universo assim muito poroso, né? O cérebro da criança é um universo poroso. Tudo que a gente colocar ele vai assimilar. Tanto é que a criança aprende a falar com a gente, né? Ela aprende uma língua. Se é uma criança que nasce no Brasil, mas ela vai para os Estados Unidos, ela vai aprender a falar o americano, o inglês. E então nossa relação com a dimensão da existência, ela é feita a partir da relação com o outro, com as pessoas, com a cultura. Então, se a gente nega a nossa cultura, a nossa etnicidade, a gente nega a si mesmo. Então, a gente pode ter problemas de linguagem, problemas de compreensão intelectual cognitiva, problemas de sofrimento mesmo, no sentido de angústias, ansiedades, depressão. Você pode ter um processo de luto, né? A depressão é um processo de luto. Né, um processo de luto que você não sabe de onde vem aquela tristeza, que você não sabe por que você fica triste, isso pode te acompanhar ao longo da vida, e você não saber a razão, né? E muitas vezes está dentro da sua história de vida, da infância. Por isso que esse livro fala das crianças, da psicanálise infantil, e o quanto que a gente precisa ter esse cuidado de sermos pessoas mais humanas com as crianças e com todos, uns com os outros, mesmo com os adultos, para que as crianças não sejam inseridas nesses ambientes onde elas vão crescer longe das suas origens. Estamos conversando ao vivo daqui de Santo Antônio de Jesus com a professora doutora Regina Marques, psicanalista, pós-doutora em psicologia, professora no curso de psicologia da UFRB, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e escritora, autora do livro Psicanálise Infantil e Racismo, Saúde Mental nas Relações Étnicas. Saudações a você que está acompanhando a live Tribuna ON no Instagram, ao Adriano Ribeiro, obrigado pela audiência, Lucas Silva, gratidão, Samuel, ele que é pintor, desenhista em Governador Mangabeira, Nanda Batista em Salvador, no Costa, Edileus Aragão em Castro Alves, obrigado. Cassiano, obrigado também. Nice, estudante, aluna da UFRB em Cruz das Almas. Leandro também está acompanhando. Obrigado a todos vocês. E temos comentários, a turma que está interagindo com a gente via Facebook e também YouTube. Daiane Santana, aqui em Sarge, boa noite, Hélio, boa noite, professora Regina. Conze Sampaio, boa noite, Elinho, internautas e a convidada Regina Marques. Seja bem-vinda ao Tribuna ON, Regina.
Maria do Carmo Obrigada. Silva, ela é escritora, professora e poetisa. Inclusive, ela escreve sobre a raça negra. Boa noite, Hélio, internautas e a professora doutora Regina, que partilha conosco seus conhecimentos sobre um tema tão relevante. A poetisa Marilene Francisca. Marilene Poetisa, o meu carinhoso boa noite para a professora Regina, para você, Hélio, e todos que acompanham essa live maravilhosa, esse tema. Obrigado. Casimiro Neri, boa noite, Hélio, boa noite, doutora Regina, boa noite, internautas do Tribuna On. Na minha opinião, qualquer leitura deve se ler com muita atenção. Eu falo principalmente às bibliotecas, às editoras, que talvez por falta de cuidado em ler uma matéria descarta tantas importantes que talvez poderão salvar vidas, como o caso do livro da doutora Regina, que algumas editoras não publicaram. Marilene quer saber, as comunidades indígenas têm acesso à internet aqui no país? A senhora tem essa informação, doutora? Então, eu acho que é muito importante essa pergunta. Elas têm e não têm ao mesmo tempo, né? Eu acho que depende, o território brasileiro ele é muito vasto, né? Então, por exemplo, é, lá em São Paulo, a gente tem o Rodoanel, que foi uma mudança muito grande no estado, porque ele fez uma via de acesso a várias partes da cidade e de saídas para o Brasil. Então, o Rodoanel ele passou em cima da Mata Atlântica e cortou territórios indígenas. Esses indígenas eles estão localizados na região do Pico do Jaraguá, que é um dos mais altos picos do Brasil. E lá eles têm acesso à internet. Aqui na Bahia, a gente tem também, né, algumas presenças indígenas na universidade. Então, a gente sabe que quando eles vêm estudar, então eles têm acesso à internet. Eu acho que são territórios que às vezes têm e territórios que muitas vezes não têm. Mas se vocês tiverem a oportunidade, né, como o Hélio trouxe aqui para vocês, no dia 26, nós teremos no Congresso Internacional Psicologia e Subjetividades Indígenas e Negras, nós teremos o depoimento de uma menina indígena, uma estudante indígena da Universidade Federal da Bahia, contando um pouco as relações que ela estabelece no cotidiano de vida dela sobre a questão indígena, e ela grava um vídeo para falar disso. E quem grava o vídeo é o irmão. Então, é interessante porque vocês vão ver assim qual é a perícia dessas populações indígenas, né? Quando elas ascendem à universidade, para lidar com essas linguagens que são como nós, né? Como as pessoas brancas, né, como as pessoas que não estão nas aldeias, né? Então, eu acho que a população indígena ela vem crescendo muito no uso da tecnologia. A gente vê o Ailton Krenak, né, que escreve livros e que apresenta lives, e que na pandemia ele foi alguém assim muito importante para trazer valores civilizacionais indígenas, não é? Então, eu acho que o território brasileiro ele tem essas desigualdades de territórios de acesso à internet e territórios de completa falta de estrutura para ter a internet, né? Perfeito. Eu tenho mais participações. Maria da Conceição Nascimento. Bela exposição da professora Regina Marques. Tema de importância fundamental para a população brasileira. Parabéns, querida Regina. Um abraço, Maria. Maria do Carmo Silva, Carminha e Mutuípe. Essas produções que retratam as vivências dos povos que constituem a nossa sociedade precisam de reconhecimento e de visibilidade, sobretudo na comunidade escolar. Mari Santos, em São Miguel das Matas, boa noite, Hélio, e a todos do Tribuna On. Tenho também a participação da doutora Lu Magalhães. Regina, excelente profissional e pessoa. Obrigado, doutora Lu Magalhães, por sua participação na live Tribuna On, que amanhã vai conversar
no mesmo horário, a partir das 21h30, com o Dr. Nilton Salles, reumatologista e professor do curso de medicina da Universidade Santo Amaro Unisa, que vai falar sobre chikungunya. Amanhã, tema relevante abordado por Dr. Nilton Salles, bem atual, muitas pessoas sendo diagnosticadas com chikungunya aqui na região, e o reumatologista Dr. Nilton Salles vai falar amanhã sobre esse assunto. Não perca amanhã, a partir das 21h30. E a gente continua nesse bate-papo hoje com a professora doutora Regina Marques sobre o seu livro. Professora, quais são os anseios e angústias dos pais de filhos pretos e pardos na transmissão de valores de igualdade e fortaleza emocional? Hélio, é que deu uma interferência aqui, eu não consegui ouvir direito. Sim, Desculpa. eu vou repetir aqui, professora. De acordo com o seu livro, quais são os anseios e angústias dos pais de filhos pretos e pardos na transmissão de valores de igualdade e fortaleza emocional? Então, eu sou uma pessoa assim, muito assim, acho que às vezes até me atrapalha, mas eu sou uma pessoa muito conectada no presente, não é? Eu sou uma pessoa conectada no agora, assim, o que está acontecendo? Então, para eu responder essa pergunta, eu não vou me apoiar tanto ali no livro, que eu vou trazer conteúdos do livro, mas eu vou falar o seguinte: quais são as angústias, não é? Então, hoje, né, ontem, a gente viu o que aconteceu com o Vini Júnior. Então, é essa angústia, não é? O Vini, ele tem dinheiro para fazer o que ele quiser, não é? Fala outro idioma, fala o português, fala o espanhol. O filho dele pode falar português, espanhol, francês, alemão, tem acesso, não é? Tem acesso, carro, restaurantes, escola, o que quiser. Porém, imagine a angústia dele como ser humano, como um homem que ganha dinheiro, um homem que tem uma ética, né? Pelo menos ninguém está ouvindo falar, né, dele, né? Trabalha. Ele joga bola. É um trabalho, não é? Ganhou dinheiro, ganha dinheiro, não é? E trabalha. Um estádio, gritar e falar de uma maneira como se ele não fosse um ser humano, como se ele não fosse digno de nada, de respeito. Então, imagine o quanto que isso é angustiante para uma pessoa. Ela não tem nada, ela está destituída de tudo, né? Não tem roupa, não tem adereço, não tem dinheiro que pague uma moral preservada, né? Uma dignidade humana, você ser tratado como humano. E é isso que tiraram da gente, tiraram a nossa dignidade. Nós viemos nus nos navios, sem roupa. Como é isso? Homens e mulheres, nus. Como é que você... Não tinha banheiro. Não tinha nem banheiro para os europeus, né? Que já era uma coisa assim naquela época. Mas imagine um navio, num porão de navio. Como que as pessoas comiam, bebiam, iam ao banheiro? Iam ao banheiro? Então, nós somos sobreviventes. Sobreviventes. Só que aí as pessoas falam assim, mimimi, mimimi, mimimi. Não, não é mimimi. Porque o livro vai falar disso. Isso é uma memória transgeracional. O que é uma memória transgeracional? Quando a gente fala aí dos crimes de guerra, não é? As pessoas que viveram o Holocausto, isso fica na cabeça das pessoas por anos e anos e anos a fio. Então, as memórias dos meus avós, as memórias dos meus antepassados, mesmo que eu não tenha vivido aquilo, elas ressoam em mim, na minha forma de ser, na minha forma de pensar e principalmente na minha forma de sentir. Então, há pessoas que conseguiram, assim,
se promover na vida, ter até dinheiro, mas continuam com as mesmas formas de ser, como se elas não tivessem nada, né? Assim, meio com medo de perder alguma coisa, ou sovinas, né? Olha, ele tem tanto dinheiro, mas ele é sovina, né? Mas ele lá atrás ele passou fome. Então, essa sovinice não é de agora, né? Tem a ver com o egoísmo, talvez, algumas pessoas, mas muitas vezes estou dando esse exemplo assim mais simples, mais grotesco, mais meio não nonsense, para dizer que a angústia dos pais para passar valores civilizatórios para os filhos é difícil, porque os corpos não brancos, eles são tratados como corpos não válidos. Quer dizer, o menino ganha títulos, o menino joga, o menino é um ótimo jogador profissional e de repente ele é maltratado, não é? Então, como é que fica o sentimento de alguém que venceu efetivamente, objetivamente, ele tem dinheiro, ele pode comprar o que ele quiser, mas ele não tem o respeito das pessoas. Então, o que você vai ensinar para os teus filhos? Né? Respeite para você ser respeitado? Porque não é assim. Né? A gente respeita, mas a gente não é respeitado. A gente vai ensinar, seja um cara decente, você não pode matar, você não pode roubar, você não pode maltratar as pessoas, mas as pessoas nos matam por muito pouco nas ruas. Os meninos às vezes não têm condições de mostrar a identidade, não é? E se não tiver com a identidade, pobre de você. Tem que rezar muito para estar e ter muita assim muita luz para sobreviver, né? Quando um menino negro ele passa os 20, ele chega nos 24 anos, ufa, venci. Os pais devem falar isso, venci, meu filho está vivo. Porque o índice de morte dos corpos dos meninos negros por banalidades é altíssimo no Brasil e no mundo. Então é uma angústia, porque a gente está sempre vivendo com o coração apertado. E a gente tem que reiterar a bondade, a gente tem que reiterar o que é certo. Mas os nossos filhos, eles podem ser cooptados pelo mal, porque a experiência de vida que eles têm e da realidade que eles observam é que os corpos da gente não são respeitados, nosso corpo não é respeitado. Então, por isso que eu falei que eu sou uma pessoa apegada ao presente, então me apeguei a esse tema do Vini. Então, assim, como é que é sentir o que o Vini está sentindo? Eu acho que a gente precisa se colocar nesse lugar, né? Então, dinheiro é bom, é importante, mas ele dá tudo que uma pessoa precisa para sobreviver e ser feliz? Não. A dignidade é fundamental para a sua saúde mental. Então, como é que eu vou falar para o meu filho, ele falar para o filho dele? Seja correto, não discrimine. Quando os filhos estão vendo que o pai está sendo maltratado, discriminado, colocado como um animal no meio de uma arena. Então, isso é angustiante para a gente. Então, isso aí, para a família negra conseguir vencer, só com muita fé, só com muita confiança no seu pertencimento étnico, na sua família espiritual, nos teus antepassados que sobreviveram, porque se você está aqui, se eu estou aqui, é porque eu fui uma sobrevivente. Meus antepassados foram sobreviventes, não foram jogados no convés do navio, porque a gente sabe que aconteceu isso, né? Como é que numa travessia tão imensa e você vem com comida no meio de lugar que é banheiro, no corpos nus, mulheres, homens, jogando a comida lá por cima do convés como se fossem animais, e sendo tratados como animais concorrentes, e mostrem os dentes para ver se o dente está bom, porque dentes podres e ruins não são bons para o trabalho, vão durar menos, né? Então,
esses valores civilizatórios e essas angústias, é porque o mundo ainda é um mundo que nós não estamos colocados como no pelourinho, né? As pessoas não sabem o porquê que significa pelourinho, não sabem o significado da palavra pelourinho, mas o pelourinho era o castigo, né? Então, o castigo, você tirar o pelo, né? Você levar as chicotadas e ficar sem a pele. Pelou, tirou a pele. Pelou, olha, perdeu a pele. Então, é uma angústia e você precisa de muita fortaleza, de muita consciência dessa história de sofrimento, para que você também possa saber que o que você sente é algo que os teus antepassados já sentiram e eles sobreviveram. E se você está aqui, é porque os seus antepassados venceram. E você também pode vencer. E que os seus antepassados não foram pessoas que se tornaram criminosas, que se tornaram pessoas ruins. Muito pelo contrário, foram trabalhadores, foram pessoas que se dedicaram ao bem-estar das pessoas, no sentido de que são pedreiros, são pintores, são empregadas domésticas, são caixas de mercado, são trabalhadores, né? No caso, psicólogos, agora enfermeiros, médicos, né? Estamos chegando nessas profissões. Então, nós estamos vencendo. Então, não é questão de termos dinheiro ou não termos dinheiro, a questão é de dignidade. Então, a gente precisa ter essa dignidade, saber de onde a gente vem, porque mesmo as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, elas precisam saber da sua origem, porque é só sabendo da sua origem que elas vão poder valorizar aquilo que elas têm e poder serem pessoas que não vão desprezar as pessoas mais simples, porque todos nós somos iguais e precisamos saber que somos iguais. Tanto as pessoas negras que ascendem, elas são tão iguais àquelas que ainda não tiveram a oportunidade de ter uma vida melhor, de ter a sua casa própria, de ter as suas condições mais dignas, não é? E independente de ser preto ou branco, mas o que é importante? Você saber da sua história, da sua origem de sofrimento, porque é uma história de sofrimento. Então, a gente só vai conseguir passar valores civilizacionais para os nossos filhos se a gente perceber que nós pertencemos a um povo que no Brasil, na diáspora, é um povo que veio para o sofrimento, mas mesmo tendo vindo para o sofrimento, é um povo que trouxe muita coisa boa, trouxe a música, trouxe o samba, trouxe as rodas de samba, trouxe o conhecimento da culinária, trouxe a igualdade de relacionamento, no sentido de que as pessoas negras são solidárias umas às outras, não é? Então, a gente tem um patrimônio, a agricultura, né, a pecuária, não é? A gente tem um patrimônio muito grande, não é? Então, é em busca desse patrimônio, na afirmação desse patrimônio negro indígena, que a gente vai poder contar a nossa história e superar as nossas dores. Eu espero que o Vini Júnior supere essa dor, que ele está dividindo com todos nós, e que isso é importante. Essa ONU aqui que a gente está falando, ela é tão importante porque ele não está sozinho no sofrimento dele. As redes explodem, ele pode dizer o que ele sente, e todo mundo pode ver, nossa, que absurdo, que coisa feia, por que ele está vivendo isso? Então, o mundo está conectado e vendo o que se passa, então as nossas dores podem ser divididas, e isso é importante, né? Então, a dificuldade é essa, Hélio, passar valores civilizacionais para os nossos filhos é acreditar, diante da dor e do que se passa aí de injustiças, que a gente vai ter um mundo melhor,
que a gente precisa lutar por um mundo melhor, que isso está acontecendo agora, meu filho, mas tenha esperança. Continue estudando. Continue. Ah, mas eu estudei, agora não tenho um bom emprego. Eu achei que eu ia tirar o meu diploma, já ia ganhar 10 mil reais por mês. Não. Ah, mas eu queria tanto, eu sou psicóloga, não querem me pagar nem 2 mil reais. É assim, meu filho. Continue, não desista. Você vai conseguir. Uma hora vai dar certo. Não é? Ah, mas não me contrataram porque eu uso trancinha e queriam que eu tirasse a minha trança. Né? É agora que eu sei por isso. Ai, que droga, eu vou alisar meu cabelo. Então, as pessoas precisam saber quem elas são, não desistir do seu sonho, do seu desejo, mesmo que as coisas ruins aconteçam, que as portas se fechem, tem algo que é mais forte, que é o sonho da diáspora. Quem é a diáspora? Somos nós. Diáspora significa deslocamento. Quando a gente veio lá no navio, né, deslocou-se lá de África para o Brasil, a gente veio pelas águas. Né? Então, as águas foi a estrada, foram as estradas que foram cortando as águas e nós chegamos aqui. Então, isso é diáspora. Nós somos diáspora, nós somos seres de deslocamentos. Então, nós precisamos continuar nesse movimento de deslocamento, de sair de um lugarzinho medíocre, desse mundo que chama os outros de macaco, para ir para um mundo de ascensão. Somos todos iguais e todos merecemos respeito. Nossa luta não é para o povo negro apenas. A nossa luta, a luta da diáspora, é uma luta por uma civilização que se entenda como irmãos. Acho que esse é o fundamento de que a gente... E é muito duro, né? É muito difícil você sustentar isso. Porque os filhos, os adolescentes, são os primeiros a dizer: ah, mas para que eu vou tratar bem quem me maltrata? Então, por isso que isso é angustiante. Eu falo muito, né, Hélio? Mas perfeita reflexão, professora, doutora Regina Marques. Tenho mais comentários. Eu registro a participação de Rosane Romano Guarani Kaiowá Cariri. Um abraço, Rosane. E ela diz: Vini Júnior, somos todos nós. Boa noite. Um abraço, Rosane. Obrigado por sua participação. Tenho também Mari Santos. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos do Tribuna On. Maria do Carmo Silva. Me encanta o avanço da produção literária de autoria negra e indígena na atualidade, registrando nossas histórias e memórias. Casemiro Neri, em Amargosa. Eu costumo falar que para se destruir a vida de outra pessoa, nem sempre é preciso amar. Com apenas uma palavra, poderá destruir a vida de outra pessoa. Eu não estou falando de calúnia ou coisas semelhantes. Eu estou falando de palavras ofensivas que, por conta de um tratamento ofensivo, uma discriminação, alguém foi num CAPS. Ainda bem que hoje temos CAPS no Brasil. Gratidão, Casimiro. Então, professor, eu deixo espaço aberto para a senhora divulgar como podemos fazer para adquirir o seu livro, Psicanálise Infantil e Racismo, e para reforçar o convite para a nossa população participar do 4º Congresso Internacional NEPINS UFRB, que vai ser realizado de 25 a 27 de maio. Eu quero agradecer a presença aqui no Tribuna On, da Rosane, que falou aí, né, que é uma amigaça, e da Conceição. Nossa, adoro essas pessoas, vão do lado de Niterói, do Rio de Janeiro, pessoas antenadíssimas. A Rosane, os ancestrais de Rosane são franceses, da Martinica. Então, é muito bom, assim, essa coisa da internet, né? Muito bom. Obrigada, Rosane. Obrigada, Conceição, por estarem aqui no Recôncavo, né? Então, assim, Hélio, eu quero dizer que esse livro, para quem tiver interesse em comprar, vocês podem procurar na internet, ele está disponível em todas grande parte das livrarias, né? Da internet, aí, Amazon, livraria, aquela estante virtual. Eu vi mais na Amazon. E já está à venda. E aí vocês
eu acho assim que tem até um card aí que depois eu acho que o Hélio deve ter, que eu mandei para ele, tem uma inscrição lá de código de desconto. Então é uma coisa simples, podem entrar na internet, procurem lá psicanálise infantil e racismo. Por enquanto só está aparecendo esse aí mesmo, quando vocês jogam no Google, e eu fico contente. Então, é isso. E lá no congresso, no dia 25, nós estaremos fazendo o lançamento. Alguns livros talvez cheguem, porque está vindo na transportadora, né? E vem de lá de Curitiba, mas eu não sei se vão chegar. Mas a questão é essa, né? O livro está disponível no circuito comercial, e o importante é essa divulgação. Agradeço muito ao Hélio, porque acho que as pessoas ficaram sabendo, e o importante não é eu vender o livro, mas o importante são as pessoas poderem ter acesso àquilo que é fundamental, né, na vida da gente, e se interessarem pelo livro, vão lá, né, adquiram, que vai ser bom. Uma coisa importante, assim, a biblioteca da UFRB é uma biblioteca maravilhosa. Então, por favor, visitem a biblioteca da UFRB, que ela é gratuita, acesso livre à biblioteca, e lá vai ter o exemplar do livro, quem não puder comprar, né? Então, a biblioteca funciona de sábado também, tem domingos que também ela está aberta, porque os estudantes que moram, né, aqui no Recôncavo muitas vezes usam a biblioteca. Então, acho que isso que é fundamental. Esse programa é um programa muito importante, né, essa tribuna do Recôncavo, nesse horário, para as pessoas que querem saber, se desenvolver, compartilhar. Então, um veículo acaba sendo uma utilidade pública, porque vocês podem ter acesso a essas informações importantes. Então, lá na UFRB, onde vai acontecer o 4º Congresso Internacional do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise, Identidade, Negritude e Sociedade, ele vai ser, como disse o Hélio, 25, 26, 27. Dia 25 é a abertura, às 14 horas, com a conferência da Judith Roche, que é uma jurista francesa, que vai falar sobre a morte letal de jovens e adolescentes brasileiros, como uma discussão na embaixada da ONU, né? Não é da ONU, mas na embaixada francesa, que faz comunicação com a ONU sobre esses crimes, né, que acontecem no Brasil contra as crianças e adolescentes brasileiros, né? Então ela vai falar um pouco disso enquanto uma jurista, né, da Embaixada dos Direitos Humanos na França. Aí depois dessa conferência a gente vai ter um recital, nós vamos ter o lançamento da campanha com a EQED Letícia Gambelegé. Ela vai falar sobre se tem acarajé, está vendendo acarajé, tem que vestir baiana. Por quê? Porque é justamente isso, né? Uma iguaria tão deliciosa que todo mundo gosta, por que tirar o pertencimento de quem criou o prato, de quem desenvolveu o prato, de quem batalhou para que esse prato existisse até hoje, e que é super difícil de fazer, né? E que elas fazem com uma destreza que parece que é uma coisa super fácil, mas é feijão, é caruru, é o vatapá, é o tomate, é esquentar o dendê. Então, é uma iguaria que todo mundo gosta, que é patrimônio imaterial do Brasil, o acarajé. Então, vamos valorizar as baianas do acarajé, porque cada vez mais a gente não vê mais as baianas vendendo acarajé, a gente vê as toquinhas e os guarda-pós, como se fossem quaisquer pessoas, né? Ali nos Estados Unidos, você vê, né, nos filmes, então, aquelas pessoas que vendem cachorro-quente. Não, nós somos brasileiros, nós somos africanos, nós somos mulheres baianas de acarajé. Ah, mas eu não sou, eu sou evangélica, e essa coisa de baiana é do candomblé, não vou vestir baiana mesmo.
Bom, mas é o bolinho da baiana que está fazendo o sustento da casa de quem vende acarajé. Então, tem que ser, é uma coisa polêmica, talvez para alguns, talvez exista muita fala aí nessa fala que eu estou dizendo, muita, não concordo, eu concordo, eu não acho, eu acho, né? Mas assim, eu vou falar da minha experiência, porque a gente tem que primar pela igualdade. E qual é a igualdade e o bem-estar? A gente tem a história das festas de Largo aqui na cidade de Santo Antônio de Jesus. Então, Largo São Benedito, Largo São José, Igreja Santo Antônio. Então, a história que se conta e que Letícia Eked Gambelegé vai também dizer, e que não foi Letícia que me disse essa história, foi uma aluna minha numa aula que nós estávamos lendo um texto sobre o curso de medicina na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, uma cidade negra, né? Então, o professor Reinaldo José de Oliveira escreveu esse artigo e eu trabalhei esse artigo com os meus alunos na sala de aula. E aí uma das alunas estava lendo esse livro, esse artigo, e fazendo os comentários, numa aula de psicologia e saúde mental da população negra. Aí ela disse assim, inclusive uma menina que pode ser lida como branca, que ela tem cabelo loiro, olhos claros, a pele clara, ela é branca. E aí ela falou assim: nossa, professora, eu vi esse texto e eu me lembrei tanto das festas de Largo aqui de Santo Antônio de Jesus. Eu me lembrei de que quando eu era criança, olha a importância dessa questão que a gente falou lá atrás, do livro, das crianças, da estrutura emocional. E essa menina disse assim: já é uma senhora, assim, seus 20, não senhora, mas já tem 30 anos, é casada, né? E aí ela falou assim: eu me lembrei tanto, professora, porque eu lembro que quando eu era criança, a gente ia nas festas de Largo e era tão delicioso assim, aquela festa, a gente entrava na igreja, a gente rezava, aí saía da igreja, o Largo estava cheio de barraquinhas, cheio de baianas do acarajé, população negra vendendo seus quitutes, e que havia assim um entrosamento, não existia aquela coisa assim de uma briga, o católico que não pode comer, estar perto do candomblessista, não existia isso. E as baianas se vestiam como baianas, as mulheres negras estavam ali com as suas roupas, com as suas vestimentas, e ninguém achava isso estranho. As pessoas achavam normal e fazia fila para comprar o acarajé, para comprar a cocada, e eu era tão feliz, né, ela dizia. Eu era tão feliz, ali na Quatro Esquinas, professora, ali era o lugar onde as baianas ficavam também. E aí eu falei assim, é mesmo, né? Aí falei o nome da minha aluna, que eu não vou falar aqui, porque eu não sei se ela quer que eu fale, né? E aí eu falei assim, é mesmo? Me conte essa história. E aí eu fui, essa coisa da gente gostar das pessoas, né? E a gente ser assim próxima. Eu saí de um domingo, eu falei assim, eu vou levar um melão e uma uva para uma pessoa, né? Para Dona Conceição, né? Filhas de Maria, né? E aí que eu sempre admirei a força dela, né? Na catequese dos jovens lá na Igreja Santo Antônio, e eu gostava dela, aí eu fui levar um melão e uma uva. E aí ela é mãe da Letícia. E aí eu perguntei, nossa, Letícia, sabe que eu aprendi com uma aluna minha a história de Santo Antônio de Jesus, eu que sou de fora, né? Tem tanta coisa interessante, boa aqui nessa cidade. Ela, sim. Aí ela me disse, essa rua não, agora que o pessoal fala, qual é o nome da rua? Esqueci o nome da rua, acho que é Sotebar, acho que é essa rua. Aí ela falou assim, essa rua aqui, ela se chama, antigamente ela era chamada de Rua da Passagem, onde passavam todos os carros de boi, que eles iam trazer as coisas do interior para o galpão de farinha que ficava aqui na praça. Então ela começou a contar as histórias de Santo Antônio. Então, ou seja, a gente tem muitas histórias que são apagadas, que vão sendo esquecidas. Então, é importante que a gente lembre daquilo que fez a economia dessa cidade ser
o comércio, né, punjante, né, tão grande e forte na região. Então, o corpo das mulheres negras, as vendedoras de acarajé, inclusive ela falava assim, Letícia, aí as mulheres, as baianas de acarajé e os homens também que ficavam nas festas de largo, todos reuniam assim um dinheiro e iam e davam para o padre para ajudar na festa, não é? E era aquele entrosamento. Ali estava uma lição de combate ao racismo, de combate à intolerância religiosa. Ali estava uma relação de respeito do povo de santo para com os católicos e, igualmente, dos católicos para com o povo de santo. Então, eu acho que esses valores são valores civilizacionais da população brasileira. A gente tem uma civilização que ela é diferente, que ela é negra, que ela é indígena, que ela é branca, e que a gente precisa viver dentro desses paradigmas. Então, o livro é um livro que vocês vão encontrar aí na rede, na internet. Se quiser comprar, comprem pela internet. Se quiserem e não tiverem condições, vão ler lá na biblioteca da UFRB, aproveita, conhece a biblioteca, procurem, leiam outros livros, e que a nossa universidade, ela está lá para fazer aquilo que é importante para o povo. É uma universidade pública e, portanto, ela tem que estar a serviço do público. Então, não há necessidade de comprar o livro. Vão lá, leiam o livro lá e façam um bom proveito, tá bom? E estejam no congresso para valorizar, né, um pouco dessa mensagem que vai estar lá nos 3 dias. Professora, muito obrigado por essa entrevista e conte sempre com o portal Tribuna do Recôncavo e com a live Tribuna On. Ok. Obrigada, ouvintes. Tudo de bom. Foi um prazer estar com vocês, viu? Agradeço muitíssimo. Obrigada. Por nada, professora. Saudações à professora Adriana Vasconcelos, que está assistindo a live Tribuna On. A Rosana, ela diz: amo o Recôncavo. Obrigado, Rosane Romão, por estar também assistindo o programa de hoje. Gratidão a Maria do Carmo Silva, que diz: Letícia é minha colega de trabalho. Maria do Carmo Silva, que leciona na Escola Municipal Luiz Eduardo Magalhães. Lembrar que a live Tribunal volta amanhã, conversando com o médico Dr. Nilton Salles, reumatologista, falando sobre a chikungunya. E hoje a gente conversou pela primeira vez com a professora doutora Regina Marques, falando sobre o seu livro Psicanálise Infantil e Racismo, Saúde Mental nas Relações Étnicas, e abordando assuntos que ela trata em sua obra. Obrigado, professora Regina. Obrigado, internautas. Tchau, tchau e até amanhã.